Meu Deus, Maria. Não pode ser ele. Uma mansão luxuosa no Morumbi. Uma mulher poderosa com um segredo do passado. Um jardim de rosas que guarda mistérios de 45 anos atrás. Mamãe, por que a senhora está tão pálida? Aquele homem, aquele jardineiro. Milionária. Vê jardineiro e desmaia. Uma história que vai fazer você chorar de emoção. Um encontro que mudará destinos para sempre. Coincidência ou obra do destino? Algumas lembranças merecem uma segunda chance. Prepare seu coração. Esta história vai te emocionar. Dona Cecília Montenegro vivia sozinha em sua mansão no Morumbi, cercada pelo luxo que seu falecido marido havia deixado, mas com um vazio no peito que nenhuma joia cara conseguia preencher. Aos 65 anos, ela mantinha uma postura altiva, mas seus olhos castanhos carregavam uma tristeza que nem mesmo suas amigas do clube mais exclusivo de São Paulo conseguiam compreender. Todo dia, ela tomava seu café da manhã na varanda, observando os jardins impecáveis que eram seu único consolo. Naquela manhã de outono, enquanto degustava seu café importado, Dona Cecília observava o novo jardineiro que havia começado a trabalhar em sua propriedade. Havia algo familiar naquele senhor de cabelos grisalhos que, mesmo de longe, fez seu coração disparar. Maria? Ela chamou sua governanta de confiança. Quem contratou esse jardineiro novo? A resposta da governanta fez sua xícara de porcelana, francesa cair e se estilhaçar no chão. Foi o seu José que indicou Dona Cecília. O nome dele é Antônio dos Santos. O tempo parou naquele instante. Aquele nome, Antônio dos Santos. Era como se o passado tivesse voltado com a força de um tufão para sua vida. Suas pernas fraquejaram, e antes que Maria pudesse alcançá-la, Dona Cecília desmaiou, caindo sobre a cadeira de vime. Em seus últimos momentos de consciência, memórias de 45 anos atrás invadiram sua mente como um filme antigo. O jardim de sua casa em Minas Gerais, um jovem jardineiro, um amor proibido e uma promessa quebrada. Quando acordou, estava em seu quarto luxuoso, rodeada por empregados preocupados. "Chamem o médico!" gritava Maria. Mas Dona Cecília segurou sua mão com força. "Não", ela sussurrou. "Me diga apenas uma coisa. Aquele homem, ele tem uma cicatriz pequena próxima ao olho esquerdo?" O silêncio de Maria foi a resposta, que fez seu coração quase parar novamente. Era ele. Depois de tanto tempo, o destino havia trazido de volta à sua vida o único homem que ela verdadeiramente amou. Naquele momento, deitada em sua cama, king size com lençóis de 1000 fios, Dona Cecília percebeu que toda a sua riqueza não significava nada diante da volta daquele amor do passado. Mas como encará-lo agora? Como explicar as escolhas que fizera? E principalmente, será que ele a reconheceria como a jovem simples que foi um dia, antes de se tornar a poderosa Dona Cecília Montenegro? Os dias seguintes foram um tormento para Dona Cecília. Ela passou a observar Antônio secretamente através das cortinas de seda de sua mansão, sentindo seu coração apertar cada vez que o via cuidando de suas rosas com o mesmo carinho de antigamente. Maria, sua fiel governanta, começou a notar as mudanças no comportamento de sua patroa. "A senhora precisa se alimentar direito", insistia, sem entender o verdadeiro motivo daquela angústia. Uma tarde, enquanto fingia ler um livro no jardim, de inverno, Dona Cecília ouviu a voz rouca e familiar de Antônio, conversando com outros funcionários. "Também trabalhei numa casa grande assim em Minas, há muitos anos", ele dizia. "Mas a vida dá muitas voltas, não é mesmo?" Aquelas palavras simples fizeram lágrimas escorrerem pelo rosto bem cuidado da milionária. Ela sabia exatamente de que casa ele falava, e as memórias a atingiram como um soco no estômago. A situação piorou quando sua filha Beatriz chegou de surpresa para uma visita. "Mamãe, você está diferente. O que está acontecendo?" perguntou preocupada com a palidez e o semblante abatido da mãe. Dona Cecília tentou disfarçar, mas seu coração estava cada vez mais pesado com o segredo que carregava. Como contar? A filha que o jardineiro que agora cuidava de suas rosas
era o mesmo homem que ela havia abandonado no passado para se casar com seu pai? Numa manhã particularmente difícil, Dona Cecília decidiu tomar seu café no jardim, como costumava fazer antes. Foi quando aconteceu. Antônio a viu e seus olhares se cruzaram pela primeira vez em 45 anos. O tempo pareceu congelar. Ele a observou por alguns segundos, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais que ela não conseguiu decifrar. Depois, simplesmente tirou o chapéu em um gesto respeitoso e disse: "Bom dia, Dona Cecília." Aquela formalidade educada foi como uma facada em seu peito. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Dona Cecília chorou como não chorava há décadas. Retirou de sua gaveta uma caixa antiga, onde guardava sua única foto com Antônio, amarelada pelo tempo. Na imagem, 2 jovens sorriam, cheios de sonhos e amor. Agora, ali estavam eles, separados por muito mais que os poucos metros de jardim que dividiam a casa grande da área dos funcionários. As semanas foram passando, e a tortura emocional de Dona Cecília só aumentava. Ela começou a perder peso, mal conseguia dormir. Suas amigas do clube notaram sua ausência nos eventos sociais, e os comentários começaram a circular. "Dizem que ela está doente", sussurravam nos corredores da alta sociedade paulistana, sem fazer ideia do verdadeiro mal que a afligia. Durante um jantar formal em sua casa, Dona Cecília quase perdeu o controle quando um de seus convidados elogiou o jardim. "Seu jardineiro é realmente excepcional", disse o homem. "Onde a senhora o encontrou?" Ela sentiu o garfo tremer em sua mão e precisou de toda a sua força para manter a compostura. "Foi uma indicação", respondeu vagamente, sentindo o gosto amargo da mentira em sua boca. Uma tarde, ela ouviu sem querer uma conversa entre Antônio e Maria. Ele contava sobre sua vida, sobre como havia criado sozinho sua filha após a morte da esposa. Dona Cecília sentiu seu mundo desabar. Ele havia se casado, constituído família, seguido em frente. E ela tinha vivido uma vida de aparências, um casamento de conveniência que, apesar do conforto material, nunca preencheu o vazio em seu coração. Em seu aniversário de 66 anos, Dona Cecília decidiu não fazer a tradicional festa que costumava oferecer. Pela primeira vez, celebrou a data sozinha, apenas observando o pôr do sol em seu jardim. Foi quando viu Antônio deixando sobre sua mesa de jardim uma rosa vermelha, a mesma espécie que ele costumava lhe dar no passado. Aquele gesto simples fez seu coração quase parar. Será que ele também se lembrava? O momento que Dona Cecília mais temia finalmente chegou numa tarde de domingo. Sua filha Beatriz estava visitando o jardim quando Antônio passou por elas. De repente, Beatriz parou, olhou fixamente para o jardineiro e disse: "Mamãe, por que ele se parece tanto com aquele homem da foto antiga que a senhora guarda?" O sangue de Dona Cecília gelou. Como sua filha podia se lembrar de uma foto que vira apenas uma vez, há tantos anos? A situação se complicou ainda mais quando Maria, a governanta, começou a notar as semelhanças entre Beatriz e Antônio. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso discreto. "Dona Cecília", ela disse um dia em particular, "há algo que a senhora precisa me contar?" O peso do segredo estava ficando insuportável. Como revelar que sua filha, criada como herdeira dos Montenegro, era na verdade fruto de seu amor proibido com o jardineiro? As noites se tornaram um tormento ainda maior. Dona Cecília passava horas em claro, relembrando o passado. A gravidez escondida, o casamento arranjado às pressas com o rico Fernando Montenegro, que assumiu a criança como sua. As mentiras haviam se multiplicado ao longo dos anos, como ervas daninhas, sufocando seu coração cada vez mais. Agora, ali estava Antônio, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, sem saber que a jovem elegante que o observava do jardim era sua própria filha. A tensão atingiu seu ápice durante um almoço de família. Beatriz, sempre observadora, comentou sobre como o jardineiro tinha um jeito especial de cuidar das rosas, exatamente como ela sempre gostou de fazer. "É engraçado, mamãe",
É como se fosse algo no sangue, disse inocentemente. Dona Cecília quase desmaiou novamente. Cada palavra da filha era como uma agulha em seu coração, lembrando-a do quanto havia negado a Antônio o direito de conhecer sua própria filha. O sofrimento de Dona Cecília começou a afetar sua saúde de forma mais séria. Seu médico, preocupado, receitou antidepressivos. A senhora precisa se abrir, com alguém. Ele aconselhou, sem saber que o verdadeiro remédio para sua dor seria a coragem de contar a verdade que havia escondido por tanto tempo. Mas como fazer isso sem destruir a vida que todos conheciam? Uma manhã, Dona Cecília encontrou Antônio sozinho no jardim, podando as roseiras. Ele a cumprimentou com seu habitual respeito. Bom dia, Dona Cecília. Ela reuniu toda a sua coragem e respondeu: Você ainda se lembra de mim, Antônio? Da Cilinha de Minas? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dele, sempre tão gentis, encheram-se de uma tristeza profunda. Algumas lembranças. Ele respondeu suavemente. É melhor deixar no passado, não é mesmo? Aquelas palavras foram como um punhal em seu coração. Dona Cecília percebeu que Antônio havia construído sua própria vida, seus próprios caminhos. Quem era ela para destruir tudo agora? Mas como continuar vivendo com aquele segredo, vendo pai e filha tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes, sem poderem compartilhar o amor que naturalmente deveria existir entre eles? O destino, porém, tinha outros planos. Durante um café da manhã no jardim, Beatriz começou a fazer perguntas sobre sua infância. Mamãe, por que não temos fotos suas grávida de mim? A pergunta inocente fez Dona Cecília derrubar sua xícara de café. No mesmo instante, Antônio, que podava as roseiras próximas, virou-se bruscamente ao ouvir o barulho. Seus olhares se cruzaram, e naquele momento, algo mudou para sempre. Foi Maria quem primeiro juntou as peças do quebra-cabeça. Numa noite, enquanto ajudava a Dona Cecília a se preparar para dormir, a governanta fiel finalmente criou coragem. Dona Cecília, perdoe minha ousadia, mas seu Antônio é o pai da Beatriz, não é? As lágrimas que escorreram pelo rosto da patroa foram a única resposta necessária. O segredo que ela carregara por tanto tempo finalmente começava a vir à tona. O sofrimento de Dona Cecília atingiu seu ponto máximo quando ela descobriu que Antônio estava pensando em deixar o emprego. Ele disse que precisa voltar para Minas, informou Maria com pesar. A ideia de perdê-lo novamente, agora que ele estava tão perto, era insuportável. Mas como impedi-lo sem revelar toda a verdade? Como explicar para Beatriz que seu verdadeiro pai não era o homem que ela chamou de papai por toda a sua vida? Numa tarde particularmente difícil, Beatriz encontrou sua mãe chorando no jardim de inverno. Mamãe, eu não aguento mais ver a senhora assim. O que está acontecendo? Foi nesse momento que Dona Cecília percebeu que não poderia mais fugir da verdade. O peso dos anos de mentiras estava prestes a desmoronar sobre todos eles. Seria esse o fim de tudo que ela construiu? Ou o início de algo novo? A tensão chegou ao seu limite durante um jantar em família. Beatriz, cada vez mais intrigada com as coincidências e semelhanças, começou a fazer perguntas mais diretas sobre seu passado. O sofrimento estampado no rosto de sua mãe era impossível de ignorar. Foi quando Antônio, que passava pelo jardim adjacente à sala de jantar, parou por um momento, seus olhos encontrando os de Dona Cecília através da janela. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. As paredes de mentiras que Dona Cecília havia construído ao longo de décadas começavam a desmoronar. Cada olhar trocado com Antônio, cada pergunta de Beatriz, cada suspiro preocupado de Maria, tudo apontava para uma verdade que não podia mais ser contida. O coração da milionária estava prestes a explodir com o peso de um segredo grande demais para continuar guardado. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Dona Cecília tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta, suas mãos tremendo a cada palavra. Era hora de contar toda a verdade. Não importava as consequências. Mas será que ela teria coragem de entregar aquela carta?
Será que o amor poderia superar décadas de segredos e mentiras? O que você faria no lugar de Dona Cecília? Deixe aqui nos comentários. A transformação começou de uma maneira inesperada. Numa manhã de domingo, Beatriz encontrou uma antiga caixa no sótão da mansão. Entre fotografias amareladas e cartas antigas, havia um diário. As páginas desgastadas revelavam a caligrafia jovem de sua mãe, contando uma história de amor proibido entre uma moça da sociedade e um jardineiro. O coração de Beatriz disparou ao reconhecer os nomes: Cilinha e Antônio. Suas mãos tremiam, enquanto virava cada página, descobrindo a verdade que sua mãe guardou por tanto tempo. Maria encontrou Dona Cecília chorando em seu quarto naquela mesma tarde. A governanta, que há anos guardava suspeitas sobre o passado de sua patroa, sentou-se ao seu lado com carinho. Dona Cecília, disse suavemente, às vezes o destino nos dá uma segunda chance para consertar os erros do passado. Aquelas palavras tocaram fundo no coração da milionária. Era como se um peso começasse a se dissolver, lentamente, dando lugar a uma pequena chama de esperança. Naquela semana, algo começou a mudar no ambiente da mansão. Beatriz passou a frequentar mais o jardim, fazendo perguntas discretas a Antônio sobre técnicas de jardinagem. O velho jardineiro, sem saber que estava diante de sua própria filha, compartilhava com ela seu conhecimento sobre as rosas, com o mesmo amor que havia ensinado a jovem Cilinha tantos anos atrás. Dona Cecília observava essas interações de longe, seu coração dividido entre o medo e a esperança. Uma tarde, Beatriz decidiu preparar um chá especial no jardim. Convidou sua mãe e, para surpresa de todos, pediu que Antônio se juntasse a elas. "O senhor conhece tanto sobre estas rosas", disse ela. "Gostaria de ouvir suas histórias." Dona Cecília quase desmaiou quando viu sua filha servindo chá para seu verdadeiro pai. O momento era surreal, carregado de uma emoção que apenas ela compreendia completamente. Foi durante esse chá que Beatriz começou a fazer perguntas sobre Minas Gerais. "O senhor conheceu muitas famílias tradicionais por lá, seu Antônio?" O velho jardineiro hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Dona Cecília brevemente. "Sim, conheci", respondeu ele, com um sorriso melancólico. "Inclusive uma jovem muito especial, que adorava rosas como você." O coração de Dona Cecília parou por um instante. As semanas seguintes foram de uma tensão silenciosa na mansão. Beatriz continuava suas investigações discretas, passando cada vez mais tempo no jardim. Dona Cecília, por sua vez, começou a deixar pequenos sinais do passado aparecerem. Uma antiga fotografia aqui, uma história contada ali. Era como se inconscientemente ela estivesse preparando o terreno para a verdade que precisava ser revelada. Uma manhã, Antônio encontrou uma rosa branca sobre sua mesa de trabalho, junto com um bilhete escrito com uma caligrafia que ele jamais esquecera. Algumas lembranças merecem uma segunda chance. Suas mãos enrugadas tremeram ao segurar aquele pedaço de papel. Ele sabia exatamente quem havia deixado aquela mensagem, e seu coração, após tantos anos, voltou a bater mais forte. Maria, observando tudo de perto, decidiu tomar uma atitude. Numa tarde, enquanto arrumava o quarto de Dona Cecília, deixou propositalmente o antigo diário em um lugar onde Beatriz pudesse encontrar. "Às vezes", pensou a governanta, "precisamos de um pequeno empurrão do destino." Ela sabia que estava se arriscando, mas seu coração dizia que era a coisa certa a fazer. O momento mais tocante aconteceu durante uma tarde chuvosa. Beatriz, que havia passado a manhã lendo o diário encontrado, procurou Antônio no jardim. Encontrou-o protegendo as rosas da tempestade, exatamente como sua mãe havia descrito em suas memórias antigas. "Seu Antônio", chamou ela, sua voz tremendo. "O senhor já amou alguém tanto que doía?" O velho jardineiro parou seu trabalho, surpreso com a pergunta. Dona Cecília, que observava a cena de sua varanda, sentiu seu coração apertar. Via em sua filha os mesmos gestos, a mesma forma de falar que ela própria tinha quando jovem. Era como se o passado e o presente se fundissem naquele momento, sob a chuva que caía sobre o jardim que sempre foi testemunha silenciosa de sua história.
de amor. A verdade começou a se revelar como pétalas de rosa se abrindo lentamente. Beatriz, munida das informações do diário e de suas próprias observações, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. As datas, as coincidências, as semelhanças físicas. Tudo começava a fazer sentido. Seu coração, de alguma forma, já sabia a verdade antes mesmo de sua mente processar completamente. Uma noite durante o jantar, Beatriz decidiu fazer a pergunta que mudaria tudo. Mamãe, por que a senhora nunca me contou sobre o Jardim de Rosas em Minas Gerais? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Cecília sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era o momento que ela tanto temia e, ao mesmo tempo, secretamente esperava. A hora da verdade havia chegado. Naquela mesma noite, após o jantar, Dona Cecília encontrou forças para começar a contar sua história. Com lágrimas nos olhos, pegou o antigo diário e começou a ler em voz alta para sua filha. Cada palavra era como um peso sendo tirado de seus ombros. Cada confissão, uma porta se abrindo para um futuro que ela nunca imaginou ser possível. A reação de Beatriz à verdade foi surpreendente. Em vez da raiva que Dona Cecília tanto temia, sua filha a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sempre senti que havia algo especial no seu Antônio, confessou ela. Meu coração sabia, mamãe. De alguma forma ele sempre soube. Aquele momento de compreensão e perdão foi o primeiro passo para a cura de décadas de segredos. Maria, a fiel governanta, tornou-se o anjo guardião dessa reconciliação. Com sua sabedoria simples, ela ajudou a criar momentos para que pai e filha se aproximassem naturalmente. Pequenos encontros no jardim, conversas sobre as rosas, histórias do passado que aos poucos iam sendo compartilhadas. Era como se ela tecesse, com fios invisíveis de amor, uma nova trama para aquela família. Dona Cecília começou a mudar visivelmente. Suas amigas do clube notaram como ela parecia mais leve, mais feliz. O peso dos segredos havia sido substituído por uma nova esperança. Ela passou a tomar seu café da manhã no jardim novamente, desta vez sem se esconder. Seus olhares com Antônio, antes carregados de dor, agora traziam um brilho diferente. Um domingo especial marcou uma virada importante. Beatriz organizou um almoço no jardim, com uma mesa posta entre as roseiras. Convidou sua mãe e, casualmente, pediu que Antônio se juntasse a eles. Foi a primeira vez que os três compartilharam uma refeição juntos. As palavras não ditas eram menos importantes que os sorrisos trocados e os olhares cheios de significado. Antônio, ao descobrir que Beatriz era sua filha, passou por uma montanha-russa de emoções. A raiva inicial pela verdade escondida por tanto tempo foi se transformando em uma profunda gratidão por poder, finalmente, conhecer sua filha. Ele começou a notar todas as semelhanças, o jeito de sorrir, a paixão pelas rosas, até mesmo o modo de andar. As transformações continuaram acontecendo sutilmente na mansão do Morumbi. Beatriz começou a chamar Antônio de pai quando estavam sozinhos no jardim. Cada vez que essa palavra era pronunciada, os olhos do velho jardineiro se enchiam de lágrimas. Era como se cada pai, pronunciado por ela, preenchesse um vazio de 45 anos em seu coração. Dona Cecília, observando a aproximação entre pai e filha, sentiu seu coração se curar aos poucos. O amor que ela havia guardado por tanto tempo finalmente encontrava um caminho para se expressar. Não da mesma forma que no passado, mas de uma maneira nova, madura, transformada pelo tempo e pelas experiências vividas. As rosas do jardim pareciam mais vibrantes naquela primavera. Antônio criou um canteiro especial, misturando as espécies preferidas de Beatriz com as que Dona Cecília amava na juventude. Era sua forma de dizer, sem palavras, que o amor, assim como as rosas, pode florescer mesmo depois de um longo inverno. Tarde, Beatriz encontrou seus pais conversando baixinho entre as roseiras. Não quis interromper, mas seu coração se encheu de alegria ao ver como eles pareciam em paz. Dona Cecília sorria como uma jovem, e Antônio tinha nos olhos aquele brilho especial que só o amor verdadeiro pode trazer. A mansão do Morumbi, antes tão formal e fria,
ganhou uma nova vida. As risadas de Beatriz ecoavam pelos jardins enquanto aprendia com seu pai os segredos das rosas. Dona Cecília voltou a tocar piano, algo que havia abandonado há anos. A música se misturava com o perfume das flores, criando uma atmosfera de recomeço. Maria, em sua sabedoria silenciosa, observava tudo com um sorriso nos lábios. Ela via como o amor havia transformado aquela família, curando feridas antigas e criando novos laços. O amor verdadeiro, pensava ela, sempre encontra seu caminho, não importa quanto tempo demore. As amigas de Dona Cecília não entendiam, porque ela havia rebaixado tanto seu círculo social, preferindo passar as tardes no jardim com o jardineiro e a filha, a frequentar os eventos da alta sociedade. Mas ela não se importava. Havia descoberto que a verdadeira riqueza estava ali, entre suas rosas e seu amor redescoberto. O grande momento chegou durante a festa de aniversário de 67 anos de Dona Cecília. Pela primeira vez em décadas, ela decidiu fazer algo diferente. Uma celebração íntima no jardim, entre as rosas que tanto significavam em sua história. Para surpresa da sociedade paulistana, não houve baile no salão principal, nem orquestra, nem vestidos de gala. Apenas uma mesa elegante posta entre as flores, com as pessoas que realmente importavam. Naquela tarde especial, Dona Cecília reuniu coragem para fazer o anúncio que mudaria tudo. De pé, ao lado de Antônio e Beatriz, ela enfrentou os olhares curiosos de seus convidados mais próximos. Hoje não celebro apenas mais um ano de vida, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Celebro o renascimento de um amor que o tempo não conseguiu apagar, e a bênção de ter minha família verdadeiramente reunida. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de todos quando Dona Cecília contou sua história de amor com o jardineiro, a verdade sobre a paternidade de Beatriz, e como o destino havia lhes dado uma segunda chance. Maria, a fiel governanta, segurava a mão de sua patroa, dando-lhe força. O amor verdadeiro, finalmente, não precisava mais se esconder entre as rosas do jardim. Para a surpresa de Dona Cecília, seus verdadeiros amigos a apoiaram com sorrisos e abraços. Aqueles que não compreenderam simplesmente se afastaram, e ela percebeu que não faziam falta. Sua verdadeira riqueza estava ali, no sorriso orgulhoso de sua filha, no olhar amoroso de Antônio, na lealdade de Maria e na paz que finalmente encontrara em seu coração. Alguns meses depois, uma pequena cerimônia foi realizada no jardim. Não era um casamento tradicional, afinal, Dona Cecília e Antônio já não eram jovens, mas uma celebração do amor que sobreviveu ao tempo. Entre as rosas que ele sempre cuidou com tanto carinho, fizeram uma promessa. Desta vez, ficariam juntos até o fim. Beatriz, com lágrimas nos olhos, foi quem conduziu a cerimônia. Hoje, quem passa pela mansão do Morumbi ainda vê um jardim impecável, mais bonito do que nunca. Antônio continua cuidando das rosas, mas agora não mais como jardineiro, e sim como o senhor da casa. Dona Cecília, ou melhor, Cilinha, como voltou a ser chamada. Pode ser vista todas as manhãs tomando café na varanda com seu amor. E Beatriz? Ela aprendeu com seus pais que nunca é tarde para o amor verdadeiro florescer. E você? O que faria se tivesse uma segunda chance com seu grande amor? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Se você se emocionou com essa história, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para conhecer outra história de amor que vai tocar seu coração.